Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprogrames e hoje nós vamos começar esse vídeo com o resultado dos 3 ganhadores dos livros. Vamos lá! Pessoal, então vou colocar na telinha o resultado dos ganhadores, são estes aqui, tá? Essas 3 pessoas foram sorteadas pelo aplicativo do Sorteio-me no Facebook. É um sorteio mesmo, né? Aleatório, que o aplicativo seleciona e eu acredito que todo mundo que tá participando, eu tenho certeza que todo mundo que tá participando, que se inscreveu lá, vai ser notificado que o sorteio foi realizado e você vai, ao clicar na página da promoção, você vai ver o ganhador, tá? Então são esses 3 ganhadores. Eu agradeço todo mundo que participou, todo mundo que teve interesse em levar o livro, né? E para quem não ganhou e não foi contemplado nesse sorteio, mas quer levar o livro, escreve para mim, manda um e-mail lá no site do Desprogrames, manda um e-mail para contato@desprogrames.com.br pedindo desconto, tá? Falando, Bárbara, eu participei do sorteio, mas eu não ganhei e eu quero o desconto. E eu tô fazendo um desconto muito absurdo, assim, tô fazendo um desconto bem legal mesmo para quem participou do sorteio e não ganhou, mas quer levar, tá bom? Aí você leva naquele precinho de banana, tá? Por você ter participado do sorteio. E, gente, o tema de hoje é sobre relações familiares. Eu, durante muito tempo, fui uma pessoa que tinha alguma coisa, alguma energia esquisita, tava alguma coisa embolada no meu espectro familiar, né? Que eu ia me comunicar com as pessoas da minha família com muito amor, gostando muito das pessoas, as pessoas me amando também, mas a gente não conseguia. Eu sentia como se tivesse uma bola de energia esquisita entre a gente, sabe? Poxa, eu vou lá com o coração aberto e eu quero ajudar aquela pessoa da minha família, aquela pessoa me dá uma patada. Ou então, poxa, eu só dei uma dica, eu só dei uma opinião e a pessoa, sabe? Ou então, poxa, eu tô aqui na minha e a pessoa vem e me oprime. Sabe essas coisas quando a gente se sente assim? Eu sentia muito isso. Mas eu sentia isso e ao mesmo tempo amava as pessoas da minha família. Amo muito, mas sentia isso. E sentia que eu não podia ser eu mesma. E sentia que eu queria ser uma pessoa agradável, leve. Quando eu vi, eu tava irritada com a pessoa. Compreende? Eu sei que você compreende, porque pelo menos com alguém da família, né? Geralmente a gente se sente assim quando não é a família como um todo. Eu fui vendo e observando que quando você ajuda a pessoa de verdade, quando você dá espaço para ela. E eu, Bárbara, eu sentia que eu não tinha espaço para ser dentro da minha família. E aí eu sentia que eu não tinha espaço para existir, não tinha espaço para ser. Eu sentia que as pessoas estavam exigindo demais de mim. Eu sentia que, nossa, eu já tô tão ocupada, já tô tentando tanto resolver meus problemas, fazer minhas coisas. E as pessoas chegam ainda pedindo ajuda, chegam pedindo, Bárbara, você tem que resolver. E eu não tava aguentando mais. Eu falei, peraí, se tudo sou eu que faço, porque eu tô na lei da responsabilidade, eu estou me colocando nessa posição de uma pessoa que, se alguém da minha família tá com uma cara triste, se alguém tá passando uma dor de barriga, se alguém tá, eu tenho que correr. Mas veja, é uma postura um pouco arrogante, um pouco vaidosa, né? Porque, quer dizer, minha mãe não pode ficar triste por nenhum motivo, meu pai não pode ficar irritado por causa de nada, minha irmã não pode ter problema com nada, que eu tenho que ser a salvadora. Eu tenho que ir lá e fazer o dia da pessoa melhor e... Calma. O que tá acontecendo? E aí eu comecei a estudar muito, ouvir muita palestra pra tentar entender, ler muito livro pra tentar entender. E eu comecei a descobrir que como você se sente é o lugar que você tá se pondo, né? Então, se eu tava me sentindo oprimida, se eu tava sentindo que as pessoas estavam abusando de mim, que todo mundo só queria vir até mim pra alguma coisa, e ao mesmo tempo eu via que não, eu via que eles tinham amor, mas eles não estavam conseguindo comunicar isso comigo, eu não tava conseguindo passar o amor que eu tinha por eles, porque eu tava irritada. Eu fui percebendo que eu tava me colocando nessa situação. Eu tava me colocando numa situação de super boazinha, de ter que ajudar todo mundo, da salvadora. Eu queria pegar todo
todos os problemas que eles tiveram na vida e sentar e resolver? Hã? Não. Eu comecei a perceber que não. Que quando eu fazia isso, eu me sentia sugada, cansada, exaurida, e eu ficava com raiva deles. Olha, que coisa esquisita. Quando você vai ajudar uma pessoa, mas você tá lá, ai, tá, nossa, lá vem minha mãe com aquele papo. Eu ficava assim. Mas eu tava querendo ajudar, mas eu tava irritada. Então eu comecei a perceber que esse ajudar não tava sendo bom. Porque se tem irritabilidade, se tem nervosismo, se tem chateação, se tem canseira, é porque não é bom. Não é bom, tem alguma coisa que tá te mostrando que não é bom. As sensações e as emoções negativas, elas servem pra avisar a gente que tem uma coisa que não tá prestando. E que a gente não viu, né? Então a gente começa a sentir. E aí eu falei, tá, então eu vou começar a ser uma pessoa que é menos impulsiva e é menos compulsiva. Eu vou começar a ser uma pessoa que dá espaço pra eles serem. Por quê? Não porque eu sou a boazinha, mas porque eu, Bárbara, tô querendo espaço deles. Eu tô querendo espaço pra existir. Eu não tô querendo ser criticada. Eu não tô querendo ser cobrada. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Se eu tô com toda essa necessidade de liberdade, se eu tô me sentindo tão pressionada pela minha família, é porque eu também tô pressionando, enchendo o saco, criticando e metendo o bedelho na vida deles. É difícil a gente perceber isso, gente. É difícil, porque mexe com a nossa vaidade. A gente aprendeu que a gente tem que fazer de tudo pelo outro, não importa o quê. Importa o quê, sim. Se você tá exausto, se você não tem condição de ajudar a pessoa, se você não tem condição de resolver o problema pra pessoa, você não vai fazer o seu melhor. O seu melhor é o quê? O que você pode fazer de melhor? Dar espaço pra pessoa ser. E aí, é muito difícil, né? Mãe fazer isso com o filho fazer isso com a mãe, porque na nossa cultura a gente aprendeu que a gente é misturado, que nós somos nossos pais, que nossos pais, enfim, que nós somos nossos filhos, que nós somos, né? A gente se mistura. E aí fica um tirando a liberdade do outro, um sentindo que o outro tá cobrando o outro, mesmo que seja cobrando ser feliz, entende? Mesmo que seja cobrando ser positivo, é um saco. É um saco. Eu comecei a perceber que quando você tem uma pessoa íntima, um namorado, um familiar, a melhor forma que você tem de ajudar é dar espaço para ela ser do jeitinho que ela é. Mas eu só falo aquilo que fez sentido para mim. Eu consegui adquirir uma harmonia familiar nesse sentido. Vinha meu pai irritado, vinha minha mãe triste, vinha minha irmã com problema, e eu comecei a ficar na minha. Ficar ouvindo a pessoa, dando espaço pra ela ser. Mesmo se ela estivesse fazendo drama, mesmo se ela tivesse, sabe, eu fui dando espaço pra ela ser, e eu fui parando com o juiz interior, que é aquele juiz que fica assim, nossa, meu Deus do céu, essa pessoa tá exagerando, essa pessoa tá fazendo um drama. Eu parei com isso, gente. Eu parei com isso porque eu percebi que muitas coisas na minha vida são difíceis também, que eu não consigo deixar ainda de dramatizar. Eu ainda, às vezes, eu caio no drama. E quando você tá dramático, quando você tá acreditando que aquele problema é real, né? Você só quer, às vezes, ter espaço pra colocar aquilo, que uma pessoa te ouça. E, gente, em todos os casos, eu vou dar alguns exemplos aqui, em todos os casos, a pessoa se transformou na minha frente sem eu fazer nada. Nada, a pessoa só precisava... Mas, Bárbara, o fulano falou e não sei o que... E de repente, aí eu dei espaço pra pessoa, fui ouvindo. Aí a pessoa, mas você acha que isso que eu tô falando, que eu tô exagerando, né? Mas eu não tô, não. Eu tô aqui pra você, tô aqui com você, tô te ouvindo. Entende? Neutra, zero julgamento. E aí a pessoa parava de chorar. Enquanto da outra vez eu ficava, não chora não, para com isso é bobagem. E ficava tentando, gente, eu gastava uma energia. Por isso que eu ficava com raiva da pessoa que eu tava tentando ajudar. Porque eu gastava uma energia. Só que eu tava brigando com o drama dela, eu tava brigando com o ego dela. Porque quando a pessoa tá envolta no problema, ela tá na dramatização, ela não vê que tá, né? E se ela tem espaço pra chorar e pra falar, no instantinho ela já fala, nossa, nem é tanto assim, eu tenho razão, E às vezes eu não falei nada. E a pessoa, você tem razão, já tô melhor.
a pessoa se transforma, né? E às vezes a pessoa não se transforma tão rápido, mas a pessoa fala, ai, obrigada por ter vindo aqui, ter me escutado. Já dá um acalento. Porque ela estava irritada, ou estava chateada, ou estava triste, porque ela não sente que tem espaço para existir. É sempre isso. É sempre isso. Por que a gente fica mal? Não tem espaço para ser eu na vida. Se eu for eu, não tem valor. Os outros não reconhecem. Ou se eu for eu, ninguém vai permitir. Não tem como. E aí quando você tá ali e tá ouvindo a pessoa sem tentar ajudar compulsivamente, a pessoa se transforma porque ela tem espaço para ser. E aí você cria um elo de intimidade. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo, né? E como eu tava contando o exemplo anterior, antes, eu ficava falando, ah não, mas aqui, você não tá vendo? E eu começava, a minha energia era uma energia de irritada, gente, era de irritada, porque a pessoa tava mal, e eu não tava aguentando mais aquela história, eu não tava conseguindo ver aquela pessoa mal mais, né? Porque eu tava misturada com a pessoa, eu achava que eu era a pessoa, então eu não tinha uma calma ao ver ela passando por um problema, e aí misturada com a pessoa, eu comprava a briga da pessoa e falava, é mesmo, que absurdo, mas aqui, você não pode deixar as pessoas fazerem isso com você, não? E quando eu via, eu achava que eu tava falando motivacionalmente, mas não tava. Eu tava falando pé da vida. Eu tava jogando uma energia de mais crítica em cima da pessoa. Entendeu? Ela já tava mal porque alguém limitou ela de alguma forma, né? Ela se sentiu limitada por alguém. E aí o conselheiro ou a pessoa que vai ajudar, a pessoa que ela confiou pra se abrir de uma forma íntima. Você não pode ficar assim? Você tá deixando os outros fazerem o que quiser com você? Calma. Eu acredito que esse tipo de fala, às vezes eu jogo aqui num vídeo ou no outro que eu falo, gente, a gente não pode ser assim, né? Mas por quê, gente? Porque vocês estão me assistindo como uma ajuda, como uma palavra para acordar de alguma coisa, né? É isso que a gente busca num professor ou alguém que a gente tem uma referência que seja. Agora, o familiar, o namorado, a mulher, o marido, o irmão, o amigo muito íntimo, ele precisa da intimidade, mais do que do seu lado conselheiro, principalmente quando ele tá nesse drama todo, né? E aí eu pensava, gente, mas eu nunca vou poder falar com a pessoa, eu nunca vou poder dar uma ideia, não. Eu ficava bem calma, ouvia, e é o que eu faço hoje, ouço, sabendo que aquele problema não é meu, eu não tenho que comprar aquela briga. E aí eu não fico irritada. Olha que coisa boa! Aí eu tô ali pela compaixão verdadeira, que a gente tava falando um pouquinho nos outros vídeos. E eu comecei a falar um pouquinho da diferença de piedade e compaixão nos outros vídeos, e aí os mestres, os professores que eu acompanho, todos começaram a falar de compaixão, e eu falei, tem uma sincronia aí, então eu vou fazer um vídeo falando também sobre isso, né? Da compaixão, principalmente nas relações íntimas, familiares, amorosas, que é onde o bicho pega. Porque, gente, a gente quer um marido, uma mulher, uma esposa, né? Um companheiro que seja como, né? E pais, e filhos, e irmãos, que sejam como. Que a gente possa ser quem a gente é com a pessoa. Não é verdade? E o que acontece principalmente também em relacionamento afetivo? O negócio do jogar na cara, que eu falei no penúltimo vídeo. Entendeu? O negócio da crítica, o negócio da cobrança. Aí a pessoa não tem espaço para ser quem ela é. Então muitas mulheres, principalmente que eu atendo, homens também, mas eu vejo esse padrão um pouquinho mais nas mulheres, né? Pelo menos da minha experiência de atendimento. Elas querem um cara que compreenda elas, que abrace quando elas precisam, que fale, meu amor, eu te entendo, sabe? E que, enfim, que dê espaço para elas serem quem elas são, que tenha intimidade, que tenha esse aconchego. Fala, Bárbara, eu quero que o cara seja fiel, mas a fidelidade é o quê? A intimidade. É quando o cara pode ser quem ele é com a mulher. Mas as mulheres querem isso, a maioria. Mas a maioria tem dificuldade de não ser essa que aponta. Entendeu? Então, quando você chega no seu parceiro ou no seu ficante, às vezes você nem tá namorando, você tá ficando, e você começa, você me ligou muito tarde, hein? Quem você pensa que eu sou? Sabe? Ou então, você demorou 2 dias pra me ligar, pensei que não ia mais. Cobrancinha.
E principalmente uma coisa que acontece muito na família e nos relacionamentos afetivos. A gente confunde comportamento com identidade, né? Então a criança fez alguma coisa, por exemplo, deixou o quarto bagunçado. Isso é até um artigo que eu escrevi lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Escrevi em 2014. Mas assim, não confunda comportamento com identidade. A criança deixou o quarto bagunçado. Às vezes a mãe abre a porta. Nossa, menino, você é bagunceiro demais. Nossa, nunca vi fazer tanta zona. Você é muito bagunceiro, você é muito avacalhado, menino, primeiro preguiçoso. Peraí. Era um quarto que estava zoneado. Aí, o quarto estar zoneado virou uma identidade do menino, que ele é preguiçoso, que ele é acomodado, que ele é bagunceiro. E aí, quanto mais você vai jogando isso pro menino, mais ele vai ficando. No relacionamento afetivo também é a mesma coisa. Então, o que é, gente? Quando a pessoa faz uma coisa, dá um vacilo, deu uma bola fora, não fale com ela que ela é aquilo. Não fale com ela que aquela é a identidade dela. Porque aí você perdeu a compaixão, você entrou no julgamento. O contrário da compaixão é o julgamento, é o juiz, né? E os mestres têm falado muito disso, têm falado muito dessa questão da compaixão mesmo, têm falado isso desde antes de Jesus, né? Mais de 2000 anos que se fala em compaixão, mas a gente ainda não entendeu. A gente acha que o amor é uma coisa que a gente dá pro outro, que o carinho, que a compaixão é uma coisa que a gente dá pro outro. Não é não. Não é não, porque veja bem, no momento em que eu fui, por exemplo, ouvir a minha mãe que estava chorando, ou ouvir meu pai que estava irritado, e que eu falei, eu não quero ficar nervosa e irritada com essa pessoa. E eu percebo que eu fico nervosa e irritada com essa pessoa quando eu sinto que a pessoa está exigindo de mim mais do que eu posso dar. Não é assim que a gente fica? Nossa, mas o que meu pai tá querendo de mim? Ele tá querendo... Nossa, o que minha mãe, meu pai, minha irmã... O que esse povo tá querendo de mim, gente? Eu já dei tudo que eu posso dar. Não é assim que a gente fica, esgotado? Então, peraí. Então, eu fiz por mim. Por mim, primeiramente, eu falei... Ok, eu quero harmonia familiar. Mas por quê? Porque eu quero ter paz. Eu tô vivendo nesse corpo. Eu quero ter paz aqui, né? Então, eu quero ser uma pessoa que consegue ouvir um outro sem ficar nervosa. Eu quero o bem pra mim. Então, eu vou escutar isso que essas coisas negativas estão me dizendo. Essas sensações negativas estão me dizendo, Bárbara, quando você vai ajudar o outro compulsivamente, tentando fazer pelo outro aquilo que ele deve fazer, porque não tem como você pegar a cabeça do seu pai, a cabeça da sua mãe, gente, a cabeça do seu irmão e falar, agora você vai pensar diferente, agora você vai esquecer os traumas do passado, as infelicidades do passado. Como eu falei, e principalmente a gente com relação aos nossos pais, pô. A pessoa tem o dobro da nossa idade, vai entender a cabeça daquela pessoa, e criança também, né? É um espírito que tá ali, é uma alma que tá ali. Por mais que tenha vindo da sua barriga ou do seu sêmen, é uma alma que tá ali. Então a gente nunca vai entender o outro. O que a gente pode fazer é dar espaço para ele existir. E isso não é dar amor pro outro. Isso é porque você se permitiu ser o espaço. E o que é o espaço? É o amor. Amor não é quando você tá cheio, tá preenchido, é quando você tá vazio. Não vazio no sentido que as pessoas falam do vazio da depressão, né? Mas sim vazio dos julgamentos. É quando você fica vazio para dar espaço para a pessoa ser. Quando você não tá julgando, não tá, nossa, essa pessoa com essa história de novo, nossa senhora, ai meu Deus, essa pessoa não aprendeu ainda, não, nossa, se eu fosse essa pessoa, teria feito... Não. Sabe quando a gente fica vendo o outro falar, mas a gente não tá escutando, a gente tá pensando no que vai falar pra pessoa enquanto ela tá falando? Não. Não. O amor e a compaixão é esse espaço que a gente se dá. Gente, é um alívio. É um alívio você olhar pra sua mãe e ver, aquele é um ser humano, aquela é aquela mulher. Você olhar pro seu pai e ver, aquele é aquele cara com as coisas dele. Eu não sou aquilo. Eu não tô no drama, eu não tô no problema. Por isso que eu fico enfatizando no canal a gente sair do drama dos outros. E o que a gente acredita? A gente acredita o contrário, né? Que se a gente não entrar no drama do outro, a gente não vai ser humano. Não. Não. Quantas vezes você vai tentar ajudar, vai tentar fazer uma coisa boa e você fica irritada com você ou com a pessoa, gente? Ou você fica frustrada, ou você fica cansada. Não. A humanidade é quando a gente se esvazia dos julgamentos e das críticas, do excesso de opinião.
Ah, mãe, eu se fosse você já teria feito isso há muito tempo. Ô pai, presta atenção. Não, não, não. Deixa a pessoa ser o que ela tá sendo no momento. Ah, Bárbara, mas ela tá sendo uma ignorante aqui. Ela tá triste. Deixa ela ser. Deixa ela ser pra você ver. Daqui a pouquinho ela já mudou. E além dela ter mudado, ela estabeleceu confiança em você, grau de intimidade. Coisa que às vezes marido e mulher de muitos anos não tem. Coisa que às vezes namorado não tem. Tem uma troca sexual, um corpo entra dentro do outro, mas não tem intimidade verdadeira. Não tem. Nós estamos carentes de saber como desenvolver intimidade. Nós não estamos conseguindo desenvolver intimidade com as pessoas. Porque a gente está numa relação de troca, de opinião. Eu vou dar uma opinião, a pessoa, se ela aceitar bem, se ela não aceitar... Não, você não vai dar opinião. Você vai dar a sua presença, o seu espaço. O espaço para ela existir. Isso é a compaixão. E quando você está com dó de um familiar, você não consegue fazer. É isso que eu percebi, eu estava com piedade, eu estava com dó. E a dó e a piedade trazem uma mistura horrorosa. A gente fica com pena, pega a carga da pessoa, se mistura. A pessoa até fica bem, você volta pra cá, você tá mal. E aí você fica com raiva da pessoa, por que eu fui lá ajudar e não devia? Não, é a forma de ajudar. Não tenha dó daquela pessoa, veja ela com os olhos divinos, né? Qual que é o olhar divino? Nossa, aquela pessoa é uma pessoa merecedora. Ela é merecedora. No momento, ela tá envolta num problema, ela não tá conseguindo lidar. Eu vou ser uma presença de dignidade para aquela pessoa. Eu vou ajudar ela a resgatar a dignidade dela. Como? Falando na cabeça dela? Não. Sendo uma presença que olha para ela, que permite ela ser, que ouve. Ela vai sentir que ela tem espaço, ela vai se sentir digna. E quando a gente faz isso, a gente para com o nosso juiz crítico, a gente deixa Deus agir através da gente. Então vocês sabem, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho religião, acho todas as religiões lindas, mas eu não tenho nenhuma crença específica. Mas eu sinto, gente, que tem algo maior, né? Tá fazendo o nosso coração bater, tá fazendo o nosso corpo existir, nosso sangue circular, pelo amor de Deus, a gente não consegue fazer isso. Tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, gente. E quando um familiar, ou um namorado, ou uma pessoa querida tá pirando, ou tá passando uma situação, o que você pode fazer é ser um espaço pro divino atuar. E é isso que os ensinamentos falam. É quando você para de tentar consertar o mundinho das pessoas e o seu mundinho e você deixa a presença divina atuar. Deixa atuar, deixa atuar. Você fica numa postura de bênção. Eu quero falar muito mais disso, mas o vídeo vai ficar maçante de longo. É isso, gente. Eu tô treinando isso com a minha família já tem um tempinho. Vou falar pra vocês que não tem muito tempo, não. Que até pouco tempo atrás eu me envolvia muito e ficava mal, e ficava irritada, esse processo todo, e eu sentia que as pessoas tiravam a minha liberdade de viver. E aí, quando eu falei, pera, se os outros estão tirando a minha liberdade de viver, eu tô tirando a deles. Eu vou ser essa presença que dá um espaço pra eles. Mudou tudo. Mudou tudo. E o nível de carinho verdadeiro, de intimidade que tá acontecendo, sabe? E às vezes eu tenho muita vontade de dar um toque, dar uma dica, mas eu vejo que seria meter o bedelho onde eu não sou chamada, sabe? Principalmente no meu relacionamento afetivo com o Eduardo. Como eu até comentei no outro vídeo, eu fico querendo que ele cresça, que ele apareça, que ele tenha sucesso, eu fico querendo tudo tão de bom pra ele, que quando eu vejo eu tô me metendo onde eu não sou chamada. E às vezes eu fico dando muita dica, eu fico me comparando, às vezes, não amor, eu fiz assim, por que você não faz assim também? Mas ele é outra pessoa, né? Ele é outra pessoa, então agora eu tô dando mais espaço. Quando eu vejo que ele quer uma dica, eu vou lá e dou. E eu intercalo, eu sou uma presença pra ele falar. E aí eu falo, eu via que só eu falava no relacionamento. Então eu fui vendo, quanto mais eu dou espaço pro outro ser, mais o outro quer ficar comigo, mais é gostoso a gente junto. Essa fidelidade, essa intimidade acontece. E quanto mais crítica, julgamento, mesmo que seja pro bem da pessoa, nunca é pro bem. Esse espaço onde o divino atua é que a pessoa se sente digna. Nossa, perante a Bárbara eu posso ser do jeito que eu quiser. Nossa, esse relacionamento com a Bárbara tem um grande valor, eu não vou largar isso. Entende? É assim que a gente se sente com o nosso melhor amigo. E é isso que é a compaixão. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a clarear um pouco a postura
na família e nos relacionamentos íntimos que vai te ajudar a trazer mais paz e mais intimidade, tá bom? Um beijo, até a próxima!